gravar aqui, né? Ah, alguém já está gravando. Tá. Eu ia começar a gravação e eu vi que na verdade, já está gravando. Bem, gente, mas eu queria fazer um comentário com vocês sobre modelos animais e a importância dos modelos animais, né? Antes de seguir em frente. Então, esse aqui é um modelo animal da trissomia do 21, né? Que é a síndrome de Down. E esse modelo, né? Esse modelo mostra que a trissomia do 16 ela é equivalente à nossa trissomia do 21, né? E com esse modelo animal, muito se sabe hoje a respeito da síndrome de Down. Inclusive, uma discussão sobre a possibilidade de uma terapia, né? Uma terapia gênica, né? E é uma terapia gênica que seria bem interessante, que ela é baseada no conhecimento da inativação do cromossomo X. Então, a ideia seria fazer uma inativação do terceiro cromossomo 21. Né? Então, você teria aí 2 cromossomos 21 apenas. Então, tem alguma tentativa de terapia sendo realizada utilizando esses modelos animais, né? Então, só comentar com vocês que aquelas síndromes que acontecem na espécie humana, aquelas que sobrevivem, né, que são poucas, elas também são trabalhadas em modelos animais, particularmente em... Eu não sei se esse é um rato ou se é um camundongo, para falar bem a verdade. Eu não tenho certeza. Bem, e da onde surgem essas aneuploidias, né? A gente já trabalhou aquele exercício, já comentamos a aula passada. Então, chegando nesse ponto, que é um ponto mais formal da apresentação do assunto, eu tenho certeza que vocês já têm o conhecimento, já tinham provavelmente, mas já tem ele mais solidificado agora, né? Então, nós temos duas possíveis origens, pré-zigótica ou pós-zigótica, né? A pré-zigótica é gametogênese, então, algo que acontece na gametogênese. E vocês fizeram essa simulação nos exercícios, né? E o pós-zigótica acontece já na mitose, na embriogênese, né? Então, se uma aneuploidia que vai acontecer antes do zigoto, o que vai acontecer? 100% das células terão essa anormalidade cromossômica. Enquanto aquelas que acontecem após a formação do zigoto, já na mitose, nós vamos ter que parte das células tem alteração cromossômica e parte não. Quanto mais tarde acontece, né, essa alteração, menor o número de células que você vai encontrar, né, com essa normalidade, né? Então, basicamente, o que nós temos é o que a gente chama de não disjunção, tá? Então, a não disjunção é um erro na segregação cromossômica durante a divisão celular. Isso pode acontecer tanto, né, na meiose quanto na mitose, é o mesmo evento da não disjunção. Eu já falei para vocês sobre retardo anafásico, né, que é outra maneira de acontecer, né, essas alterações numéricas, né, mas a não disjunção é um outro fenômeno e é um fenômeno bem comum, né? Que foi o que vocês treinaram no exercício que eu passei para vocês, né? Então, a pré-zigótica é a não disjunção meiótica na linhagem germinativa. Então, o que a gente vai ter? Por exemplo, né? Aqui está representando apenas um cromossomo, a gente sempre tem que ter em mente que os demais cromossomos estão todos aqui, mas eles não estão representados, né? De forma que essas células elas não estão vazias, elas estão com todos os outros cromossomos, menos esse que está sendo exemplificado aqui.
Então, o que nós temos aqui? Suponha que esse aqui seja o cromossomo 21, ok? Então, ele se duplica, né? E na primeira divisão, na primeira anáfase, o que a gente tem? Que os dois cromossomos homólogos duplicados, eles vão para uma célula, e a outra célula recebe um de cada par de cromossomo, menos, no caso aqui, do cromossomo 21. Nesse caso, o que a gente vai ter? Que 50% dos gametas terá um cromossomo a mais e 50% terá um cromossomo a menos. Isso é, se a não disjunção acontecer na primeira divisão celular, na anáfase 1, 100% dos gametas dessa meiose em particular, né, 100% você vai observar o quê? Um número errado de cromossomos, né? Então, nós vamos ter aqui 24 cromossomos e aqui nós vamos ter 22 cromossomos, né? Se esse gameta participa, suponha que seja aqui um espermatozoide. Se esse espermatozoide participa de uma fertilização, né, de um óvulo, né, cuja meiose foi normal, foi toda normal, como será essa prole? Como será a prole? Quantos cromossomos e o que vocês acham que vai acontecer com essa prole? Isso aqui vocês fizeram no exercício, né? É. O que vocês concluíram aqui? Acho que vai ter 47 cromossomos, os que ficarem com um a mais, né, no caso. E aí eles vão morrer no período embrionário, provavelmente vão sofrer um aborto. E os que ficarem com um a menos também. Depende do cromossomo. Se eu estou falando que esse é o cromossomo 21, aqueles que têm um cromossomo a mais, eles têm uma possibilidade de nascer, a gente vai falar mais de síndrome de Down mais para frente, né? Mas eles vão ter síndrome de Down, tá? E o que eu vou ter? 100% das células desse indivíduo, eu espero que tenham um cromossomo a mais, porque isso aconteceu antes da formação do zigoto. Então, ele deve sim, ele tem uma chance alta de sobreviver. E esse aqui de baixo, o que vai acontecer? O que tem um a menos? Eu acho que ele vai sofrer um aborto, porque ele vai ser incompatível com a vida, pelo que a senhora falou, no caso humano. E qual vai ser o cariótipo dele? O que é o cariótipo? Cariótipo tanto é a demonstração dos cromossomos, aquele esquema dos cromossomos, como também a constituição cromossômica do indivíduo. A constituição cromossômica, você tem o número de cromossomos, vírgula, os cromossomos sexuais. Depois disso, você pode trazer as eventuais alterações no cariótipo. Então, por exemplo, esse indivíduo ele vai ter o quê? 47 cromossomos. Então, seria 47, vírgula, né? Aí você vê o sexo, pode ser XX ou XY, mais, um símbolo de mais mesmo, 21. E esse de baixo vai ser o quê? 45, XX ou XY, menos 21. Como ela disse, esse zigoto ele não dará continuidade na embriogênese, né? Eu não sei dizer se de fato é um aborto, porque para ser aborto tem que já estar nidado no útero, né? Tem que ter ocorrido a fase de nidação, ou se vai ser uma perda tão precoce, é o mais provável, que nem pode ser classificado como aborto. Você vai falar sobre perda mesmo, né? Perda do embrião. Vai ser um embrião, talvez, com as primeiras células.
Então, isso, se acontecer na primeira anáfase, 100% da prole terá algum tipo de aberração cromossômica numérica. E você espera o quê, na verdade? Que a prole desse casal, você tenha só 50%, né? Só 50% você teria aqui de possibilidade, né? De você gerar no indivíduo, 50% seria de fato descartado. Aí você fala, nossa, mas isso aqui, se você pensar um espermatozoide naquele tanto de espermatozoide que a gente forma diariamente, né? Deve ser muito raro. Sim, todas essas doenças são doenças raras, né? Elas são doenças raras, mas são doenças que você, de fato, observa elas acontecendo por aí, né? No caso das mães, a gente vai falar mais tarde, acho que não hoje, outro dia, elas têm uma chance maior de ter filhos com síndrome de Down por conta da questão do tempo que transcorre entre, né, esse início da meiose e o final da meiose. Então, o início da meiose acontece ainda dentro do útero e o final da meiose, caso aconteça a fertilização, acontece já na vida adulta. Então, são gametas que já são bem mais velhos do que os gametas masculinos, né? Mas se a primeira anáfase der tudo certo e a segunda anáfase eu tiver uma não disjunção, eu espero que a não disjunção aconteça só em uma das células, porque é um evento raro, não espero que aconteça nas duas. Se acontecer só em uma célula, o que eu vou ter? Olha, 50% dos gametas eles são normais, né? E 50% tem uma alteração cromossômica numérica, sendo que 25% um cromossomo a mais e 25% um cromossomo a menos, né? E o que vocês fizeram no exercício de vocês no caso desses gametas, né, fecundarem ou serem fecundados, né, com um gameta normal, quais as possibilidades, né? Aqui no caso é uma trissomia, monossomia. Tinha de outros cromossomos, mas a linha de pensamento é a mesma, né? Bem, mas nós podemos ter que a mesma situação acontece pós-zigótica, isso é, após a formação do zigoto, né? Então, suponha que essa é a primeira célula, o zigoto. Se essa aqui for a célula, se for o zigoto, e tiver aqui uma não disjunção, suponha que seja o cromossomo 21 novamente. Eu falo sempre do 21 porque a gente conhece melhor a síndrome, né? Então, é algo que pode facilitar. Tem uma pessoa com a mão levantada, deixa eu ver quem é. Sou eu, professora Maria. Maria Carolina. É uma dúvida em relação ao mecanismo pré-zigótico que a senhora estava falando. Quando a não disjunção acontece na segunda divisão, eu admito que só uma das células não vai dividir corretamente, porque seria um evento raro para uma, né? Que dirá para duas. Então, eu geralmente Exatamente. penso que é só em uma. Exatamente. A gente espera que aconteça só em uma, tá? A gente espera que aconteça só em uma. Pode acontecer com as duas? Pode, mas exatamente o que você falou. Já é um evento raro para uma, né? Se você tiver um evento raro para uma e um segundo evento raro, é realmente extremamente raro, né? Então, a gente não espera que isso aconteça. Lucas? Professora, a mitose nas células que têm um cromossomo a mais e um cromossomo a menos, ela é prejudicada também? Como é? Desculpa. A mitose, quando o indivíduo já está assim, crescido, já está formado, a mitose também ela é prejudicada ou não?
Você está perguntando se vamos passar aqui, esse indivíduo trissômico, né, à medida que ele for sofrendo mitoses, se essas mitoses elas podem estar comprometidas porque tem um cromossomo a mais? Foi isso que você perguntou? Isso. Olha, então, eu te falo duas coisas, né? Uma, não é tão prejudicado dependendo do cromossomo, como é o cromossomo 21, tanto é que nós temos aí na população uma quantidade de pessoas com síndrome de Down, né? Então ele consegue ter as suas mitoses relativamente adequadas. O que acontece com uma certa frequência? Essa célula voltar ao número original da espécie. Então, tem 47 cromossomos. Em alguma mitose mais para frente, você tem um retardo anafásico. E aí você volta a ter 46 cromossomos. Então, às vezes, você vê um indivíduo, né, que tem... que ele é mosaico, que é o que eu vou falar daqui a pouco, né? Porque parte das células dele tem 47, parte tem 46, então você parte aí, isso aconteceu pós-zigótico. Não obrigatoriamente. Pode ter acontecido por um retardo anafásico, porque o que se observa é que a célula tem uma certa tendência, né, de manter o seu número cromossômico. Então, não é incomum perder esse cromossomo a mais e você voltar para o 46. Tem a questão, inclusive, de uma questão da arquitetura nuclear desses cromossomos, né? Com um cromossomo a mais, a célula e o organismo funciona de uma forma diferente, tanto é que tem uma síndrome, né? Mas, sim, ele faz a mitose, mas tem uma probabilidade maior de retardo anafásico do que células com o número correto de cromossomo. Isso é uma coisa que o pessoal tem observado, né? Tem uma chance maior de acontecer justamente isso que eu estava mostrando aqui para vocês. Você tem aqui já a mitose, você tem aqui o zigoto, né? Então, o zigoto, se você tem uma não disjunção na primeira mitose, então isso aqui é o zigoto, primeira divisão, você tem já a não disjunção. Então, uma célula vai ter aqui 47 cromossomos e a outra vai ter 45, né? Na primeira divisão. Aí, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um indivíduo trissômico completo. Você não vai ter essa célula, essa linhagem monossômica. Você vai ter só a linhagem trissômica. E aí o indivíduo inteiro vai ser trissômico. Então, o que acontece? Quando a não disjunção acontece na primeira mitose, né? O cariótipo dele, a composição cromossômica desse indivíduo, ela vai ser igual desse indivíduo aqui. Você não consegue diferenciar adequadamente, né, se você tem que o indivíduo inteiro, ou melhor, todas as células que você examinou desse indivíduo, né, tem o número de 47 cromossomos, a mais provável é que seja pré-zigótica. Mas não tem como descartar só com esse exame visual, sem uma biologia molecular, de que possa ter sido essa situação aqui, logo na primeira divisão. Então, se acontecer na primeira divisão do zigoto, todas as células terão 47 cromossomos. Você não terá células com 46 cromossomos. Mas, a partir da segunda mitose, o que a gente vai ter? O surgimento de duas linhagens. Na verdade, seriam 3, mas essa aqui é descartada. Então, olha, digamos na segunda divisão. Na segunda divisão, uma célula se dividiu normalmente, essa aqui de cima se dividiu normalmente, e essa de baixo teve uma não disjunção. O que vai acontecer, então?
Uma célula vai receber somente um dos cromossomos, de novo é o exemplo do 21, que eu acho que facilita, e o outro aqui 3. Então, o que vai acontecer com esse indivíduo? Parte das células dele terão 46 cromossomos e parte das células terão 47 cromossomos. Então, você tem duas linhagens no mesmo indivíduo, tá? E ter duas linhagens no mesmo indivíduo, nós estamos falando de mosaico. Não? Quando você fala duas linhagens com a mesma origem, né? Nós falamos de mosaico. Antes de passar para o próximo slide, aqui está o cariótipo do indivíduo em mosaico. Como que a gente representa? O número de cromossomos, vírgula, os cromossomos sexuais, barra, o número de cromossomos, que no caso agora com um cromossomo a mais. Qual cromossomo a mais? O 21. Então, tem 47,xx, é uma menina, mais 21, tá? Uma informação que não está constando aqui, quando vocês forem lá na genética clínica, vocês vão ver melhor isso, é a porcentagem de células que tem cada cariótipo. Você consegue estimar. Como? Lá na lâmina, você conta quantas células tem 46, quantas tem 47 e faz uma proporção. Né? Em geral, são analisadas na faixa de 50 células, e você tira essa proporção e traz aqui junto ao cariótipo. Não está escrito aqui, mas é uma informação que geralmente tem junto com o cariótipo. Então, esse aqui é o cariótipo de um indivíduo que tem, apresenta mosaico. Então, o que é mosaico? Esse caso aqui, o cara tem o quê? Duas linhagens celulares no mesmo corpo. Então, tem células com 46, tem células com 47 no mesmo corpo, tá? E a gente tem uma questão que eu queria comentar com vocês, né? Além do mosaicismo, o mosaicismo, nós temos, né, duas ou mais linhagens, todas derivadas da mesma célula, né? Então, aqui é a representação aqui do mosaico, tudo feito, digamos, desse material aqui, dessa cerâmica, tá? Mas nós temos cerâmicas de algumas diferentes cores. E isso a gente tem que diferenciar da situação chamada de quimerismo. Quimerismo, o indivíduo tem duas ou mais linhagens, só que de origens diferentes. Então, esse animal representando uma quimera, nós vemos aqui no caso, tem 3 animais diferentes, dando a composição desse único indivíduo. Bem, então eu falei aqui para vocês como que se origina o mosaico, como se origina a quimera. Como você tem um indivíduo que tem linhagem de 2 ou mais indivíduos. Como é possível isso? É claro que aqui está mostrando que são diferentes animais, mas o que eu estou falando é claro que são diferentes linhagens da espécie humana, aqui no caso que a gente vai discutir. Como que qualquer um de nós pode acontecer isso, a gente pode viver a vida inteira, morrer sem saber, né? A gente pode ter, por exemplo, que nós temos uma determinada linhagem com o número correto de cromossomos, tá? Vamos pegar com o número correto. Então, você olhar meu coração, eu tenho 46xx, né? Mas quando eu vou fazer a análise dos meus alelos, eu vejo que eu tenho alelos diferentes no coração quando eu comparo, né, com a pele, eu comparo com o sangue, eu comparo diferentes órgãos. Eu posso ter em cada órgão, eu posso ter diferentes linhagens, mas são linhagens
origens diferentes. Como é que vocês acham que isso pode acontecer? Professora, pode falar, Raíssa. Ah, não, pode falar, Rafael. Eu ia chutar aqui se é o caso, por exemplo, quando um gêmeo absorve o outro. É por aí. Um Certo. gêmeo absorve o outro, é mais ou menos por aí. Vocês Entendi. devem ter visto algumas fofocas ou eu não sei se isso foi tratado também na embriologia, não sei. Isso foi tratado na embriologia, não? Acho que Não. a gente falou de gêmeos chifófagos, né? Mas acho que não desse assunto assim aprofundado. Às vezes é difícil você saber se os gêmeos eles estavam se separando, eles estavam se fusionando. Tem essa questão também, sabe? Porque vários desses gêmeos que você acabou de citar, é uma coisa um pouco diferente dessa situação. Muitas vezes são gêmeos que estavam se separando, eram embriões que estavam se dividindo em dois e não se divide completamente. Mas aqui, essa definição eu acho interessante. Algumas pessoas contêm células de um irmão gêmeo. Outras são dois indivíduos em um. E muitas carregam mutações distintas em apenas parte do corpo. Tá? Então, essas mutações distintas em apenas parte do corpo, isso é mosaico. Né? Se eu tenho algumas células do meu irmão gêmeo, isso é quimera. E se eu tenho dois indivíduos em um, isso também é quimera. Tá? Então, para a gente diferenciar o que é uma coisa e outra. Nos dois casos, você tem duas linhagens. Vamos fingir que só tem duas linhagens. É possível ter mais de duas? Pode. Né? Mas vamos falar duas linhagens. Tá? Se você tem duas linhagens que surgiu das próprias células, ou uma mutação, ou uma alteração cromossômica, eu tenho mosaico. Tá? Se eu tenho duas linhagens celulares, uma de um irmão, a outra do outro irmão, eu tenho quimera. Outra situação é que toda mulher grávida, ela vai ter células do seu embrião, do seu feto, circulando no próprio sangue dela. Tanto é que hoje se pode fazer aquele exame de detecção do sexo do bebê, né? Utilizando a célula da mãe. Então, toda mulher grávida, ela é quimera. Esse processo de quimerismo, ele tende a desaparecer logo após o nascimento. Poucos meses após o nascimento, você deve não ter essa linhagem do teu filho. Mas algumas mulheres, elas mantêm essa linhagem. E, aparentemente, isso está correlacionado com doenças autoimunes, né? Você ter a manutenção. Outra situação, você tem o quimerismo, vai aparecer em alguns slides aí para frente, mas você tem o quimerismo artificial. O quimerismo artificial é um transplante, por exemplo. Quando você faz um transplante, seja lá qual órgão que for, você vai ter uma quimera, né? Uma quimera artificial. Então, esses casos se chama mixoploidia, né? Então, a mixoploidia é quando você tem duas ou mais linhagens celulares geneticamente diferentes dentro do mesmo indivíduo, né? Tanto pode ser quimera, quanto pode ser mosaico, vai ser mixoploidia, né? E uma coisa interessante é que, apesar da gente estar falando de aberração cromossômica nesse momento, aqui entra também a questão da mutação, igualmente, né? Então, por exemplo, você tem dois gêmeos monozigóticos, tá? E você tem variabilidade genética entre eles, além da questão, né, que a gente já falou, de metilação, etc., nós podemos ter aqui mutações diferentes nesses gêmeos, de forma que eles têm uma pequena diferença entre eles, né?
Então, isso aqui é uma coisa que é bastante interessante. Por exemplo, imagina que você está fazendo o parto de duas crianças, né, gêmeos, e quando nasce, você, olha, tem uma criança que tem uma síndrome e a outra criança que é normal. Então, você olha e fala assim, óbvio que são gêmeos dizigóticos. É óbvio que eles são gêmeos dizigóticos, porque se um tem uma doença genética e o outro não tem, são dizigóticos. Não, eles podem ser monozigóticos. Isso não é um parâmetro para você falar que eles não são monozigóticos. Você pode ter o nascimento de uma criança, por exemplo, com síndrome de Down e a outra com um número cromossômico normal e serem monozigóticos, tá? Porque você tem eventos que acontecem pós-zigóticos que pode dar origem a uma segunda linhagem, né? E você, de fato, ter a diferenciação entre esses gêmeos. Tá? Você pode ter troca de células tanto entre gêmeos monozigóticos quanto dizigóticos, isso acontece com frequência, né? E pode, em alguns poucos casos, ser problemático a troca, né, de material entre gêmeos dizigóticos de sexos diferentes, né? A gente tem aí a possibilidade de origem de algumas alterações na diferenciação sexual por causa disso, né? Tem alguns relatos, mas são muito raros, né? Então, a gente pode ter troca de células, tanto entre os gêmeos, como deles com a mãe também, né? Então, você tem durante a gestação, né? Você tem durante a gestação essa miscelânea de linhagens da mãe com os fetos, né? E uma coisa importante da gente comentar é que durante a gestação, o sistema imune da mãe, ele cai muito, né? Por isso a relevância, né, das vacinas, etc., para a mãe, porque o sistema imune dela cai bastante. E um dos motivos disso acontecer é que se o sistema imune ele ficasse funcionando adequadamente, perfeito, você teria aborto, porque esse embrião, esse feto, ele é, digamos, um corpo estranho dentro da mulher. É um outro ser, com outro genótipo, né? Com, portanto, outros fenótipos, outros antígenos eritrocitários, por exemplo, né? Então, a tendência óbvia seria a expulsão desse corpo estranho, né? O sistema imune iria lutar contra esse corpo estranho. Porém, durante a gestação, você tem a baixa do sistema imune. Com esse sistema imune baixo, você pode ter, então, essa circulação das células do embrião pelo corpo da mãe, sem prejuízo, né? Sem prejuízo, porque se fosse numa outra situação, você teria uma resposta imune severa, né? Dessas células circulando no corpo da mãe. Bem, indo em frente, então, o mosaicismo, então, é quando você tem um organismo ou parte de um organismo composto de células de genótipos diferentes, mas de mesma origem. Acho que todo mundo já entendeu isso, né? Então, aqui está representando, olha, a parte do organismo, né? Com um genótipo e a outra parte com outro genótipo. Isso aqui tanto pode ser por uma mutação de ponto, como por um cromossomo inteiro, tá? Ou até mais cromossomos inteiros. As duas possibilidades podem acontecer. Não é só cromossômica e nem é só de mutação pontual. Todas as coisas podem acontecer.
Bem, então aqui só mostrando para vocês que o mesmo indivíduo ele pode carregar várias situações. Né? Ele pode carregar aqui uma mutação gênica e, simultaneamente, uma não disjunção, uma aberração cromossômica. Então, no mesmo indivíduo, você pode ter várias possibilidades, né? E dependendo dos tecidos aonde isso está ocorrendo, você pode ou não ter que essas mutações elas sejam herdadas aqui pela prole, né? Dependendo essas regiões que sejam fora das células germinativas, elas não vão ser transmitidas para as próximas gerações, mas essas que estão no sistema reprodutivo serão, né? Possivelmente não obrigatoriamente, mas potencialmente eles podem ser herdados, né, pela prole. Então, o mesmo indivíduo pode ter isso, tanto mutação gênica quanto alteração cromossômica. Podemos ter as duas situações ao mesmo tempo, né? Vitor, você quer falar uma coisa? Não estou tentando. Não, professor, meu microfone abriu sozinho aqui. Desculpa. Ah, não, eu pensei que você queria perguntar uma coisa. Bem, já a quimera você pode chamar até de dupla identidade. Então, a quimera são indivíduos formados a partir da fusão de células de pelo menos 2 embriões da mesma espécie ou de espécies diferentes, tá? Essa definição está sendo falada para um organismo, mas, como eu falei para vocês, a quimera ela não precisa ser a fusão de indivíduos, né? Ela pode ser aqui a fusão, uma única célula de outro organismo que está ali, e pode ser da mesma espécie ou de espécies diferentes, né? Então, essa pesquisadora disse que se você possui 2 embriões, tem uma chance de 2 se tornarem 1, né? Espécies diferentes. Isso aqui geralmente é uma coisa feita em laboratório, tá? Então, existem animais, modelos, em que se faz a fusão, né, de embriões, por exemplo, de rato e camundongo. Já foi feita a fusão, existe, se você quiser comprar, tem para comercializando para pesquisa, né? Tem fusão de 2 espécies diferentes, no caso aí do camundongo. Eu vou mostrar para vocês agora uma foto de uma menina que eu não tenho nenhuma informação de que seja uma quimera, tá? Eu não sei se era uma quimera ou não, tá? Mas ela poderia ser uma quimera. Então, pode ser que ela era uma quimera ou pode ser que não, e eu não tenho a informação. Então, essa menina, talvez vocês tenham visto, né? Ela na internet, ela tem muitos anos já, né? E essa menina, ela foi considerada, inclusive, a deusa Shiva, se eu não me engano. Eles achavam que era uma encarnação da deusa Shiva, que tem múltiplos braços e pernas, né? E foi uma questão muito complicada. Ela teve que mudar de cidade, porque ela fez a cirurgia, era uma cirurgia relativamente tranquila, e o pessoal falava que eles estavam destruindo a deusa Shiva, né? Então, essa menina, o que acontecia? Eram 2 embriões em um, tá? Era um dos embriões não tinha cabeça, né? E tinha, você vê aqui, olha, na radiografia, né? A gente vê aqui o segundo embrião sem a cabeça, né? E eles fizeram a cirurgia, aqui está a menina após a cirurgia, né? Uma cirurgia que foi um sucesso do ponto de vista médico, mas foi uma complicação do ponto de vista social, né?
Eu não sei se eram 2 embriões que se fusionaram ou se foi um embrião que estava sofrendo cisão e acabou não sofrendo a cisão completa. Mas seria um potencial exemplo de quimera, né? Eu falei para vocês quimera induzida, né? Por exemplo, leucemia ou qualquer tipo de transplante, né? E a natural, que eu acabei de falar para vocês também, entre gêmeos e filho e mãe, né? O quimerismo natural, por exemplo, a gente pode ter a seguinte situação. Você tem a entrada do espermatozoide, a fertilização, a saída do corpúsculo polar, e esse corpúsculo polar ser fecundado por um segundo espermatozoide. Tá? Então, você teria um início dessa quimera super precoce, logo bem no começo mesmo, né? Que seria, então, a fertilização do corpúsculo polar. Óbvio que tudo isso é muito raro, mas se tem documentado, né? Essas raridades todas. Então, aqui, olha, nós temos o quê? O zigoto ele tem 46 cromossomos, ele vai ter um cariótipo normal. Você pode nunca descobrir, né, que esse indivíduo ele tem 2 linhagens e 2 linhagens de origem diferente. Então, na verdade, é muito difícil de ser identificado na população. Pode ser que seja mais comum do que a gente supõe. Né? Pode ser que vários de nós aqui tenham quimerismo, não vai descobrir nunca. Pode ser que a gente tenha um quimerismo em algum lugar muito pequeno, muito pequeno, não, muito restrito, e a gente possa não descobrir também. Né? Tem relatos de indivíduos, né, que tem aquele fetus em fetus, né, que é um feto dentro do outro feto, e você pode descobrir daí, porque você identificaria como um tumor, mas você pode não identificar nunca. Você pode ter uma quantidade de linhagens celulares até pequena, ou isso acontecer tão precoce como esse exemplo que eu dei para vocês, né? É tão precoce que, de fato, você não vai ter a diferenciação de um embrião e do outro. Vai, já logo de cara vai fazer ser tudo junto, né? Então, como que a gente vai diferenciar uma quimera de um mosaico? Como que a gente vai saber se esse indivíduo tem 2 linhagens e se essas 2 linhagens têm a mesma origem ou se essas 2 linhagens têm origens diferentes, né? Como que vocês sugerem para a gente diferenciar que nós estamos diante de um caso de quimera e um caso de mosaico? Então, vou fazer 2 perguntas. Como que vocês acham que pode diferenciar? E qual a relevância disso? Para que eu preciso diferenciar se é uma quimera ou um mosaico? Professora, é só uma dúvida mesmo antes, enfim, de alguém responder, mas eu posso considerar que a quimera acontece também quando eu tenho troca de células ou é só fusão de célula que eu considero quimera? Não, troca de células também. Mas essa célula trocada, ela tem que ser incorporada para esse indivíduo. Então, esse indivíduo, essa célula passa a fazer parte integrante do corpo desse indivíduo, né? Mesmo se você tiver, por exemplo, esse como nessa forma de tumor, é um corpo só. Ele é um corpo só, mesmo se não estiver completamente integrado. Mas ele pode estar absolutamente integrado e você não vê essa diferença. Então, a quimera, os dois, ele tá integrado. É um organismo, né? Às vezes você tem casos mais drásticos, né? Mas na maior parte dos casos, você tem realmente um indivíduo e essas 2 linhagens estão integradas completamente e você não vê, você não consegue ver rapidamente a diferença entre uma linhagem e outra. Muitas vezes você passa a vida inteira sem saber que tem 2 linhagens. Né?
qualquer um de nós aqui poderia ter. E como que você vai saber se são duas linhagens a partir de uma mesma linhagem que é você, ou se tem duas linhagens, digamos, você e seu irmão gêmeo, ou sua irmã gêmea? Como que a gente vai diferenciar uma coisa da outra? E para que a gente vai diferenciar isso? Vocês têm ideia? Professora, eu acho que se as duas células que trocaram material, trocaram assim, uma célula foi para um indivíduo, outra foi para outra, caso elas não tenham a mesma expressão gênica, vai ser fácil identificar que é uma quimera, porque elas vão produzir, por exemplo, proteínas diferentes, vai ter uma expressão diferente. Mas caso seja, por exemplo, caso de gêmeos monozigóticos, aí fica mais difícil diferenciar, mas vai perceber que é um mosaico, por exemplo, caso tenha um número diferente de cromossomos em cada célula. Eu acho que é assim que se identifica. Se é monozigótico, você está partindo do pressuposto que era um embrião, dividiu em dois e voltou a fusionar. Esse aí eu acho que a gente não consegue diferenciar, a não ser que esteja mais à frente na embriogênese e você tenha a observação, por exemplo, de um tumor, alguma coisa assim. Mas se você tem, então, monozigótico, vamos deixar um pouco de lado, porque seria uma situação mais extrema, né? Realizou a cisão e depois a fusão, né? Mas no caso, vamos pensar de dizigóticos. No caso de dizigóticos, né? Você falou um ponto bem interessante, porque um pode ter, digamos, para um ponto qualquer do genoma, um pode ter um genótipo, né, que iria produzir uma forma dessa proteína e o outro um genótipo que ia produzir outra forma da proteína, alelos diferentes, né, genótipos diferentes. Então, você poderia observar, olha, ele tem essas várias formas, né? Ele tem algumas células que têm essa forma, outras que têm aquela outra forma. Então, mas mais fácil do que isso, do que olhar as proteínas, a gente pode olhar, de fato, uma avaliação, né, com marcadores genéticos, que eu acho que eu já comentei isso com vocês, que são regiões do genoma que você vai avaliar, né? Um marcador genético clássico é o sistema sanguíneo ABO, né? Então, você poderia ter algumas células que são AB e outras que são só A, ou alguma coisa assim você poderia ter, né? Mas, geralmente, a gente usa regiões, né, que tem variabilidade, principalmente no número de vários alelos para a mesma posição, ou várias posições do genoma sendo analisados ao mesmo tempo, né? Por exemplo, imagine um indivíduo que tenha parte do genoma XX e parte do genoma XY, né? É um mosaico ou uma quimera? Como que pode um XXXY ser, ele ser um mosaico? Como poderia ser um mosaico? Quimera, a gente logo de cara vai, isso aqui é quimera, com certeza, né? Isso aqui é quimera, então não tem dúvida, porque eu tenho um homem e uma mulher no mesmo indivíduo, né? Bem, então, você vai analisar a questão dos marcadores de regiões genômicas com variabilidade. Eu vou mostrar daqui a pouco uma questão com o HLA, por exemplo, né, que é uma região de alta variabilidade. Então, se você analisa essas regiões e vê duas linhagens maternas ou duas linhagens paternas, né, isso aqui deve ser uma quimera. Porque cada um de nós vai ter uma única linhagem de origem paterna e uma única linhagem de origem materna. Se a gente tem duas linhagens paternas e duas linhagens maternas, isso é uma sinalização de que é uma quimera, né? Por outro lado,
na questão do mosaico, a gente vai ter uma linhagem materna e uma linhagem paterna para todos os loss, tá? Como que pode surgir o indivíduo 46XX, 46XY? Como que vocês acham que pode acontecer isso? Além da fusão e ser uma quimera. Para ser mosaico, como que aconteceria isso? Professora, de repente, alguma questão dessa não disjunção pós-digótica que, por um lado, na duplicação ficou um XX e do outro lado teria ficado um Y, e a célula que ficou só com Y se sustentaria, ela acaba sofrendo apoptose? Sim, mas então você está partindo de um pressuposto que tinha X e tinha Y. É que ele era um indivíduo XY originalmente. E o XX? Como que ele tem 2X agora? Bom, aí seria num evento de mitose, de repente, que você duplicou os X e eles não segregaram, eles não separaram um do outro. Mas E o Y? aí o Y. É uma boa pergunta, né, professora? Não, olha, várias possibilidades pode explicar. Essa que você está colocando, com um detalhe a mais, ela pode ser uma explicação, né? Então, você tinha um indivíduo 46XY, né? Aí foi acontecer a mitose, e na mesma mitose, você tem aqui a não disjunção do X e, por exemplo, um retardo anafásico do Y, tá? Então, essa poderia ser uma possibilidade. 2 erros na mesma mitose. Não dá para descartar, né? Outra possibilidade, que eu acho um pouco mais provável, apesar de ser rara também, é que originalmente fosse o indivíduo Klinefelter, né? XXY. E aí teve aqui uma perda de um cromossomo Y em parte da linhagem e a perda do cromossomo X em outra parte da linhagem, né? E, eventualmente, se você procurasse mais, quem sabe você encontrasse algumas células ainda 46XXY. É possível? Então, você poderia ter o quê? 3 linhagens no mesmo indivíduo, né? 3 linhagens, sendo que o original seria um evento pré-zigótico que deu origem a um indivíduo 47, XXY, e que posteriormente, já na embriogênese, a gente poderia ter esse erro. Tá? Mas, basicamente, o que a gente vai observar é quantas linhagens paternas e quantas linhagens maternas eu tenho. Tá? Se eu tenho a mesma linhagem materna em todas as células analisadas, a mesma linhagem paterna, eu provavelmente estou diante de mosaico. Eu tenho um pouco mais de cromossomo, um pouco menos de cromossomo, ou uma mutação a mais, uma mutação a menos, mas no conjunto mais global, pensando no mais global, eu teria uma única linhagem materna e paterna. Se eu tenho 2 linhagens maternas ou 2 linhagens paternas para pelo menos um locus, mas geralmente para mais um locus só é difícil a gente ter certeza aqui, eu estaria diante da quimera. E eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo real, né? Talvez alguns de vocês até tenham visto alguma coisa na TV, na internet, sei lá, porque saiu uma notícia de um caso que aconteceu mais ou menos concomitantemente com esse caso aqui, que foi uma mulher que eles queriam tirar a guarda, se eu não me engano, de 3 filhos dela, 2 ou 3, não lembro, porque o genótipo dela era incompatível com os filhos, então eles excluíram a maternidade. Então eles falaram, essas crianças foram roubadas de alguém,
porque o genótipo da mãe não é compatível com os filhos. E aqui, nesse caso, era uma mulher candidata a transplante renal, e eles foram avaliar o HLA, né? No caso do sangue, eles pegaram HLA de vários membros da família, tá? Para poder ver se conseguia um rim, uma doação de um rim. Então, o HLA é um conjunto, né, de marcadores, e esse conjunto de marcadores vai falar sobre você rejeitar ou não esse órgão, basicamente isso, né? Então, aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 posições do genoma do HLA que foram analisadas. Essas regiões estão muito próximas, então elas são herdadas como um bloco de informação. Então, eu posso falar que se a pessoa tem esses alelos todos aqui, esses 5 alelos, eu vou chamar ele de A. Se tiver esses alelos B, esse C, esse D, esse E. Tá? Então, eles analisaram, a probanda é a pessoa que precisa do transplante renal, e eles viram que essa mulher era AB. O marido, CD, né? Então, o que eu espero? Que todos os filhos ou tenham C ou tenham D herdado do pai. E da mãe, o que eu espero? Que tenham ou A ou B, certo? O que foi visto, então? 2 filhos dela eram CE. Cadê esse E? A mãe não tem esse E, né? Então, aqui nós temos 2 situações. Uma situação de uma mulher que estava lá para fazer transplante e descobriu isso, e saiu esse artigo que eu vou mostrar para vocês, e o outro, a outra mulher que praticamente perdeu a guarda dos filhos, né? Então, são 2 situações que apareceram próximas, e esse artigo ele foi utilizado para investigar melhor a tal da mãe, e ela não perdeu a guarda depois disso, né? Então, nesse caso, a gente teria a exclusão de maternidade desses 2 filhos, né? E esse filho aqui, tudo bem, teria maternidade confirmada. E o pessoal achou tudo muito estranho, porque o pai, ok, mas a mãe não, né? E daí uma situação que a mãe, todo mundo viu a mãe grávida, enfim, etc. Então, eles foram analisar melhor, né? E eles chamaram, então, a outros familiares dessa mulher. No caso, a mãe dela, os irmãos, e eles, a partir da mãe e dos irmãos, eles tentaram estabelecer qual deveria ser o genótipo do pai dessa mulher. Então, a mãe dela era B e F, tá? Então, era B e F, significa que ela herdou aqui, olha, o B da mãe. Ela tinha um irmão AB. Então, tá aqui o A que ela herdou, né? Esse irmão tem esse A. Então, você extrapola aqui, olha, que esse A seja do pai, porque a mãe não tem A, certo? Aí, esse irmão, ele é BI. Esse B herdou de quem? Da mãe. E esse E? Do pai. Então, o pai deveria ser AE. Então, eu tenho a mãe BF e o pai AE. O que eu tenho, então? Que algumas células da mãe são AB e outras células da mãe, né? Você vai encontrar o EF. Então, aqui no sangue, por exemplo, que foi o primeiro exame que ela fez, AB, né? Ela era completamente AB, né? Só que você ia olhando os vários tecidos e você via que alguns tecidos, né, você tinha um sinal forte de uma linhagem e outros tecidos tinha outro sinal forte de outra linhagem. Então, o que aconteceu com essa mulher? Ela era potencialmente 2 embriões ou 2 zigotos que se fusionaram, né? E se fusionaram de uma forma tão adequada que ela não tinha nenhum sinal, nenhum tumor, nenhum nada que revelasse que ela
poderia ter esse irmão, né? Então, a origem que a gente teria seria essa daqui. A origem desse duplo perfil seria aqui, né? O pai, a mãe, que tem haplótipos diferentes. O que é haplótipo? Haplótipo é um conjunto de informações, né? Um conjunto de alelos que não se segregam independentemente, eles se segregam como um bloco de informação, né? Então, é um haplótipo. Então, a gente teria aqui haplótipo 1, né? Fertilizando gameta com haplótipo 3, e haplótipo 2 fertilizando um gameta com haplótipo 4. Então, nós teríamos aqui um zigoto fusionado, né? E dependendo qual região aqui que vai receber essas células, você poderia ter, por exemplo, aqui as células sanguíneas recebendo essa linhagem, outra linhagem de outras células, etc., né? Então, não se sabe se isso aqui é uma coisa comum, se é uma coisa rara, mas uma coisa relevante para a gente ter em mente, se alguém for trabalhar com transplante, é interessante, né, na medida do possível, analisar mais do que um tecido da pessoa para ver se é possível que ela tenha mais do que uma linhagem, né? Então, essa é a história do quimerismo, né? Então, o quimerismo, a gente tem aqui 2 perfis genéticos. Então, isso aqui, por exemplo, para uma investigação criminal, pode ser um drama, né? A pessoa pode ter deixado material genético de uma das linhagens na cena do crime, né? E na hora que você vai coletar, por exemplo, ela pode ter deixado epitélio na cena do crime. E na hora de coletar, você vai coletar mucosa bucal. É uma outra linhagem, você, então, já descarta aí e libera esse suspeito, né? Você vai chegar à conclusão que ele não é suspeito. Então, qual o impacto disso? Real, não tem relato, não tem nenhum relato dessa questão criminosa que eu acabei de falar para vocês, mas é uma questão potencial, uma coisa que pode acontecer, né? Eu vou trocar agora de assunto, gente. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, eu vou trocar de PowerPoint, inclusive. Algum comentário, alguma pergunta? Ah, sim. Quando você tem a célula da mãe circulante, a gente chama de microquimerismo. Não sei se eu comentei esse vocabulário. A gente aí fala de microquimerismo e não quimerismo propriamente dito. Bem, então agora nós vamos para o outro tipo de alteração cromossômica, que são aquelas que acontecem na estrutura do cromossomo, né? Então, a alteração cromossômica na estrutura do cromossomo, eu já falei para vocês que nós temos de 2 tipos essenciais, né? Balanceados e não balanceados. E o que é uma aberração cromossômica estrutural? Qualquer mudança na estrutura dos cromossomos. E isso é decorrente de quebras, tá? Então, quebras que acontecem, né? Nesses cromossomos, e daí você tem uma reunião, é uma configuração diferente, ou a perda de um fragmento, né? Então, vocês têm que tentar imaginar tridimensionalmente o núcleo, né? O núcleo interfásico, né? E imaginar que os cromossomos, eles não estão retinhos dentro do núcleo, obviamente. A gente já viu que eles estão ligados à carioteca, né? E uma boa parte dele, a maior parte dele está ali para dentro, né, do núcleo.
né? Então, você tem que um cromossomo e o outro, ele pode estar amontoado um em cima do outro, né? Então, isso pode estar acontecendo. Se você tem um perto do outro, o que que você pode ter? Você pode ter aí uma quebra e um rejunte. Espera um minutinho só, gente. Problema de dar aula em casa, né? Eu tive que resolver aqui uma pergunta aqui rapidamente. Então, você tem que imaginar que dentro do núcleo, um cromossomo, ele pode estar muito próximo de outro cromossomo e muitas vezes até não ser homólogo, né? Então, essas coisas, elas podem acontecer. Obrigada, Rafael. Bem, então, vamos falar aqui de exemplos de aberração cromossômica estrutural balanceado e não balanceado. Primeiro vamos falar de não balanceado e depois vamos falar de balanceado, né? Não balanceado é quando você ganha ou você perde fragmentos, mas não o cromossomo inteiro. Se a gente está falando do cromossomo inteiro, vai lá para as aneuploidias, tá? Se a gente está falando de pedaços do mesmo cromossomo, a gente vem aqui para a aberração estrutural, né? Os rearranjos não balanceados, eles têm um complemento cromossômico, ele tem uma quantidade incorreta de material genético. Então, a chance de você ter um efeito clínico é maior do que se você tem uma aberração balanceada, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, a gente tem uma alteração no número de regiões genômicas, você tem um aumento ou diminuição no número de regiões genômicas. Por exemplo, a deleção, né? A deleção é quando você tem perda de região cromossômica. E a gente tem dois tipos de deleção. A gente pode perder a ponta do cromossomo, ou a gente pode perder um pedaço dentro do cromossomo, tá? A perda da ponta do cromossomo, ela pode ser mais grave, porque a gente vai perder o telômero, né? E se a gente perde o telômero, esse cromossomo ele não está mais ligado na carioteca, né? Ele vai poder sofrer a ação das nucleases. Por outro lado, essa deleção intersticial, o que pode ter acontecido? Você está lá com um cromossomo, imagina que um cromossomo está fazendo alças, né? Você teve duas quebras, quebrou e rapidamente, né? Você tem a junção. Então, a tendência natural química, quando essas moléculas elas se quebram, a tendência natural é elas reunirem rapidamente, né? Então, nessa reunião, o que pode acontecer? Esse pedaço pode ter ficado para fora, né? Desse processo. Então, a gente vai ter aqui, olha, um cromossomo, né? E esse cromossomo, ele é menor do que o cromossomo original, e está faltando aqui uma região, que é a região CD, e essa região CD, né? O que vai acontecer? Ela vai ficar aqui no núcleo. Então, outra coisa, esse pedaço AB também vai ficar no núcleo, tá? Ele vai ser degradado pelas nucleases numa posterior divisão celular. Quando abre a carioteca, esses pedaços, eles vão passar por todo o processo da divisão celular, tá? Eles vão, no caso, né? Eles vão duplicar, tá? Eles vão condensar, só que não tem centrômero. Como não tem centrômero, o que vai acontecer? Na hora que vai acontecer a disjunção, o cromossomo vai, e esses pedaços ficam. Esses pedaços ficam no citoplasma, esses fragmentos ficam no citoplasma, né? Vai fechar a carioteca, e esses fragmentos que ficam no citoplasma, eles vão ser degradados pelas nucleases,
E aí você vai ter estabelecido. Então, no primeiro momento, é só rapidinho, Rafael. No primeiro momento, quando acontece essa quebra, esse CD continua lá no núcleo. Ele pode, eventualmente, se tem genes aqui, ele pode até funcionar, né? Mas, então você vai ver a perda desse pedaço só na divisão celular. O Rafael abriu a mãozinha, mas fechou de novo, não sei. Sim, sim, é só para esperar você terminar de explicar, professora. Pode perguntar agora já? Pode. Mas aí então o resto, né, a parte que não é o CD, o resto do cromossomo todo, ele não vai ter nenhuma dificuldade de repente, parear com o cromossomo homólogo ou algum processo de checagem que vai acabar fazendo essa célula sofrer apoptose, alguma coisa assim? Ao próximo slide. Beleza. Me apressei. Como esses cromossomos se pareiam na meiose? Esse cromossomo está faltando um pedaço. Como é que eles se pareiam? Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente viu que o pareamento pode ser entre a cromátide 2 e 3, ou entre a 1 e a 3, dependendo, né? A gente viu isso. Agora, para essa parte, que já tem várias complicações, para facilitar, a gente vai fingir que o cromossomo homólogo vai parear de cabo a rabo, vai parear de ponta a ponta, tá? Não vai pensar que vai ter esses vários pareamentos, senão a gente tem mais dificuldade para entender. Então, suponha que ele vai parear de ponta a ponta. O que vai acontecer com essa região? Como seria esse pareamento? Qual o palpite de vocês? Eu acho que parearia o resto todo do cromossomo e esse aí ia ficar um pareamento meio esquisito, né? Não sei, é igual quando a gente estava estudando na outra aula aqueles eventos que aconteceu alguma deleção também e tal. Ou só o próprio evento de crossing over mesmo, você acabava juntando um A com um C ali sem querer e vida que segue, né? Depois repara e... Vida que segue. Na verdade, esse pedaço vai sobrar. Vai parear tudo e vai sobrar esse. Né? Ele vai ficar sobrando, né? Então, esse sobrar a gente chama de alça, tá? Então, a gente vai parear justamente assim, olha, o CD, no caso aqui é uma deleção, né? Então, esse é o cromossomo derivado ou derivativo, dependendo de onde você lê, né? E esse aqui é o cromossomo original, né? Então, o cromossomo original tem todas as regiões, e esse derivativo falta o C e o D, então ele pareia tudo, mas nesse lugar ele fica com uma alça, tá? Então, o que acontece? As consequências da deleção. A gente vai perder esse segmento acêntrico, que não tem centrômero, vai ter um desbalanço genômico, e aí o que acontece, gente? Olha só, suponha, isso aqui são regiões genômicas, tá? Mas eu vou colocar só como se fosse para a gente entender um pouco. Suponha que esse aqui seja uma posição do genoma dentro de um gene, e que você tem uma base aqui que permite a produção de uma enzima qualquer, e nesse homólogo você tem uma base que você tem ali você tem uma mutação que impede a produção. Então tá, esse indivíduo é heterozigoto para um ponto que está aqui em algum lugar aqui da alça, ok? Se eu tenho um ponto, né, que eu tenho aqui, eu falei o contrário. Suponha que aqui eu tenho o recessivo, tá? E o alelo dominante ele estaria nessa fita e foi perdido. O que eu vou ter, então? Esse indivíduo vai passar a ter apenas um alelo, ok? E esse alelo é um alelo que não tem uma produção normal. Então, o que eu vou ter aqui, no caso? O que a gente chama de desmascaramento de alelos recessivos, tá? Então, o indivíduo que é heterozigoto, ele perde
né, um fragmento aonde estava o alelo funcional e te sobra só o que é alelo não funcional, tá? Então, a gente fica nessa região, né, para essa região, você fica com uma simulação de como se ele fosse homozigoto para todos os genes, tá? Nós temos aqui o que a gente chama de haploinsuficiência, tá? Porque a gente vai ter aqui só os alelos relacionados com essa fita, o outro não tem. Então, para toda essa região aqui, eu vou ter só um alelo. A chance de eu ter algum alelo aqui que não funciona bem é grande. Esse é um dos motivos, né, que a deleção ela causa, né, complicação. Porque você poderia falar, não, mas olha, perdeu aqui desse cromossomo, mas continua aqui, né? Ele não pode funcionar bem? Dificilmente, porque o tamanho disso aqui vai... Bem, se for uma deleção de uma base, você pode não ter consequência nenhuma, ou você pode ter consequência para aquela proteína. Mas se for uma deleção cromossômica, principalmente uma visível, você vai levar um monte de gene. Então, a chance de todos eles dar certo no final, né, de não ter algum, por exemplo, que faça receptor de membrana, que você precisa de 100% dos receptores, se você perder um cromossomo, você vai ter só 50%. Então, a chance maior é que quando você tem uma deleção, você tem efetivamente problemas que você vai observar na clínica, né? Provavelmente esse vai ser um paciente que vai chegar lá na genética. Perceberam, gente, essa questão da desmascaramento de alelos, a haploinsuficiência, né, o nome que a gente dá para quando você tem só uma cópia do que deveria ser duas cópias, né? E aí o que vai acontecer? O próprio indivíduo, né, ele já vai ter problemas clínicos. Vocês vão ver aqui lá nos balanceados, o indivíduo não tem problema clínico, mas o filho dele que vai ter. Né? Aqui no caso, o próprio indivíduo pode ter esse problema clínico e pode, inclusive, ser incompatível com a vida, ou várias possibilidades que podem acontecer aqui. Né? Uma outra possibilidade são as duplicações. Né? Então, a duplicação, a gente tem aqui que a duplicação geralmente ela é oriunda do crossing over, de problema no crossing over, tá? Então, esse problema no crossing over, o que a gente tem? A gente tem que esse cromossomo ele vai estar com duas cópias e o outro cromossomo, suponha que rapidinho, esse cromossomo ele está duplicando, tá? Teve o crossing over, etc., lá na meiose. E o que eu fico, então? Um cromossomo ficou com as duas cópias possíveis dessa região e o outro ficou sem nenhuma. Tá? Diga, Rafael. Professor, eu só ia perguntar quanto à deleção, se ela acontece numa célula de um indivíduo já adulto, assim, a chance dele desenvolver algum problema decorrente dessa mutação é baixa, né? Porque ele teria pouquíssimas células com a mutação, certo? É muito variável. Depende quais são esses genes. Porque todas as aberrações cromossômicas, todas elas, quando acontece na fase adulta, pode ser o primeiro ponto de um câncer. Todas as aberrações cromossômicas, né? Todo câncer que você pega, ele tem mutações, não todo, mentira, porque tem alguns que têm problema só de metilação, mas a maioria dos cânceres que você pega, você vai ter mutações e vários deles você vai ter aberrações cromossômicas. Inclusive pelo seguinte, quando você tem um câncer, a divisão celular ela acelera e ela acaba não ficando tão, digamos, perfeita como ela deveria ser, né? Então, nessa situação, você tem principalmente aberração cromossômica numérica, mas as aberrações estruturais, elas estão relacionadas, inclusive, câncer A
tem mais frequentemente essa aberração cromossômica. Geralmente é translocação, que eu vou mostrar para vocês. Mas essas, né, aberrações cromossômicas, tanto estrutural quanto numérica, quando acontece na fase adulta, geralmente está relacionado com tumores, quando ela mostra alguma questão. Mas, de fato, a gente espera que um número pequeno de células tenha, que é aquela célula e as células que vierem a partir da divisão dela, né? Essa célula pode simplesmente sofrer uma apoptose, né? Ou ela pode se reproduzir, várias possibilidades que podem acontecer, né? Tem um fenômeno que está relacionado com câncer, que eu não sei contar para vocês exatamente como ele funciona, mas vulgarmente falando é como se tivesse uma explosão no núcleo da célula. Todos os cromossomos se quebram de uma vez só. Eles se quebram e depois eles se juntam rapidamente, né? E se juntam de qualquer forma. Então você tem que uma alteração drástica, rápida, né? E quando isso acontece, ou a célula se mata, o mais provável, ou senão ela dá origem a câncer, que já, desde a primeira célula, ele já começa super agressivo, né? Então, tem relato. Eu vou ver se eu encontro algum artigo. Não sei se eu vou conseguir encontrar alguma coisa que seja mais razoável, mais palatável para a gente ler. As coisas que eu li, eu achei todas bem complicadas, são textos bem complicados de se entender. Mas isso é uma coisa interessante, né, que acontece, que é como uma explosão. É como uma explosão e depois os cromossomos se rejuntam e de qualquer forma. São completamente diferentes da estrutura original, né? Então, é isso, geralmente tem a ver com câncer, né? Então, a duplicação, ela tende a ser menos problemática do que a deleção, tá? Então, a duplicação, você fica com material genético duplicado, tá? Falando do ponto de vista evolutivo, que não é bem o escopo aqui da nossa disciplina, mas só comentando, esse aqui pode ser um momento, né? Um momento não, a base de um começo de um surgimento de genes novos, né? Nós temos, por exemplo, a nossa espécie, o André deve ter falado para vocês de famílias gênicas, né? A gente tem alguns genes que estão duplicados. Vamos pegar um gene do sistema olfatório, por exemplo. A gente tem alguns genes, vários genes, que surgiram a partir da duplicação de um mesmo gene. Os genes da hemoglobina, que eu não sei se vocês já viram, uma família gênica da hemoglobina, são vários genes, né? São genes também que foram todos duplicados. Então, a duplicação, ela vai ter aqui um impacto, ela pode ter um impacto principalmente se tem genes que você tem que ter uma dose muito específica, né? Você tem que ter ali 2 doses daquele produto gênico. Você passa a ter 4 doses, isso pode ser complicado, né? Então, tem patologias relacionadas com duplicação, mas elas são muito mais raras do que patologias relacionadas com deleção, tá? Então, a duplicação, geralmente, ela é menos complicada, menos prejudicial, né? E ela pode dar aqui origem a possibilidade de novos genes, né? Porque se você tem o gene 2 vezes e eles estão funcionando perfeitamente, se um deles sofre uma mutação e começa a produzir um produto parecido, mas diferente, você tem a potencialidade de, ao longo do tempo, você ter 2 genes. É o caso da cadeia alfa e beta da hemoglobina, por exemplo. Elas têm a mesma origem, são duplicações. E estão em diferentes cromossomos. Porque além da duplicação, você pode ter que você tem uma duplicação e, além disso, uma parte é transferida para outro cromossomo que a gente vai ver daqui a pouco, a translocação, né? Mas, então, a duplicação ela costuma ser
menos importante do ponto de vista clínico. Pronto, diga. Professora, a minha dúvida é só se o mecanismo assim, mais natural do corpo com a duplicação é silenciar uma das cópias extras. Não se espera o silenciamento. Porque o silenciamento, você tem dois tipos básicos, né, de silenciamento, que é um silenciamento que acontece pelo ambiente, né? São metilações relacionadas com o ambiente externo à célula, pode ser externo ao organismo ou externo à própria célula só, né? E outro tipo, que é, por exemplo, que acontece com o cromossomo X. Os dois tipos são metilação, os dois tipos silenciam genes, mas o do cromossomo X, o que você tem, né? Você tem, isso vocês vão ver ainda um pouquinho mais para frente na disciplina, mas você tem um gene, esse gene, ele produz RNA, e esse RNA, ele vai cobrindo o cromossomo e vai impedir, né, a expressão de uma das cópias. Um cromossomo quase inteiro não é inteiro, né? Aqui, nesse caso, isso não é esperado que aconteça. Primeiro que esse gene X, esse gene que eu estou falando, do cromossomo X, ele está lá no X, tá? E ele produz, quando ele produz o RNA, ele produz em cima do próprio cromossomo onde está esse gene. Ele não produz um produto que vá para outro cromossomo, né? Fazendo um parêntese aqui, eu falei para vocês do modelo de camundongo, do cromossomo 21. Uma das tentativas é justamente fazer com que você tenha a inativação do cromossomo 21, igual que tem do X, porém, como é que você faz para o cromossomo 21 inativar, visto que ele não tem esse gene relacionado com a inativação? É isso que o pessoal está pesquisando, né? Então, não, a gente não espera que uma cópia possa ser silenciada. Ela pode vir a ser silenciada se você tem uma mutação, né? E essa mutação vai impedir que essa cópia produza, né? A cópia. Estou fingindo que isso é um gene, tá, gente? Mas aqui provavelmente é um conjunto de genes, né? E aí você poderia ter a origem de um pseudogene. Então, o pseudogene é um gene duplicado, né? Que em algum momento sofreu uma mutação e ele perdeu a função dele. Então, você espera que, de fato, os dois estejam, né, as duas cópias estejam produzindo, etc. E geralmente não vai ter impacto, porque a quantidade de produto não vai ser relevante. Se for relevante, você vai ter um impacto clínico. Então, tem algumas patologias que estão relacionadas com duplicação, não só com deleção. E o pareamento desses cromossomos, ele é idêntico ao que eu mostrei da deleção, né? Só que a diferença aqui, apesar de ter todas essas possibilidades, a diferença, basicamente, é que a alça vai ser no cromossomo derivado, né? Aqui na deleção, a alça era no cromossomo original, certo? Porque você teve a perda, então essa parte que é perdida faz essa alça. No caso da duplicação, a alça acontece no cromossomo onde você tem alteração cromossômica. Então, você tem a alça aqui. Aqui estão mostrando várias possibilidades de alça, né? Várias possibilidades de acordo com como que é, né, a questão dessa duplicação cromossômica, né? Bem, um outro tipo de cromossomo é o cromossomo em anel, né? O cromossomo em anel perde os dois telômeros e forma um círculo, né? Então, aqui no caso, olha, a consequência do cromossomo em anel, no caso, olha, além dele ser círculo, ele perdeu duas regiões. E esse pedacinho perdido, né,
que vai acontecer aqui? Como ele não tem centrômero, ele não vai passar pela divisão celular. Na divisão celular, ele vai ser perdido. Ele não tem centrômero, ele vai ficar no citoplasma, né? Se você tem um cromossomo em anel, né? Esse cromossomo em anel, ele vai ter uma transcrição prejudicada, tá? Ele não vai funcionar muito bem. Na divisão celular, ele é mais lento, né, do que um cromossomo linear, então ele vai demorar mais para chegar no núcleo do que os outros. Então, ele tem uma chance maior de sofrer retardo anafásico e ser perdido. Então, o cromossomo em anel, você tem uma chance grande de, a partir do cromossomo em anel, você ter uma monossomia, tá? Você vai ter um cromossomo a menos. Bem, então, mas nós temos, por exemplo, essa pessoa, esse é o cariótipo de uma pessoa, e essa pessoa tem duas linhagens celulares, tá? Ela tem uma linhagem normal e a outra linhagem, ela tem um cromossomo X e um anel de X, tá? Então, ela tem uma linhagem normal, outra linhagem que tem um anel do cromossomo X, né? A anel a gente chama de R, né, que vem do inglês. E aqui, se vocês olharem aqui embaixo, acho que está aqui. Se vocês olharem, essa aqui é a posição aonde aconteceu esse anel, tá? Então, você tem um anel de X e que vai unir a posição do braço curto, P, a posição 2, 2, né? A banda e a subbanda 3, 3, com o braço longo, posição 2, 8, tá? Então, isso pode ser avaliado comparando com o cromossomo normal, né? Qual o quadro clínico dessa pessoa? O que vocês acham que essa pessoa tem? Professora, já que é XX, isso aí não poderia, sei lá, acabar sendo silenciosa, porque no indivíduo XX mesmo a gente tem o corpúsculo de Barr e tudo mais. É natural que um dos cromossomos X não se manifeste, não seja silenciado. Sim. Então, eu vou falar duas coisas para você. Sim, a gente espera, inclusive, que esse cromossomo anormal seja prioritariamente inativado, tá? Então, normalmente, você tem o quê? Tipo, 50% do cromossomo que você herdou do pai é inativado e 50% da mãe. Quer dizer, se você pegar 50% das suas células, o cromossomo inativado, você não, no caso, né? Nós meninas. Ou melhor, as pessoas que têm dois cromossomos X, inclusive o Klinefelter, né? E você vai ter o quê? Um dos cromossomos inativados, que pode ser o paterno ou materno. Eu espero que metade da célula seja paterna, metade seja materna, tá? Aqui o que vai acontecer? A gente espera que prioritariamente o cromossomo X com aberração estrutural ele seja mais inativado do que o cromossomo normal, tá? Então, o pessoal já observou isso, mas não é 100%. Tanto não é que eu tenho esse cariótipo aqui. Esse cariótipo, ele não é aleatório. Isso aqui foi uma pessoa que procurou o serviço. Então, a pessoa, não é nosso caso, isso aqui está na literatura, né? Que é muito raro, mas é uma pessoa que tem quadro clínico, porque senão a gente não tinha esse cariótipo. A gente tem esse cariótipo porque uma pessoa procurou o serviço com uma clínica que sugeria que ela tinha uma anormalidade cromossômica. Então, ela chegou lá
ela chegou, posso falar que é ela, no caso específico, eu estou falando ela e ele, eu estou falando do sexo cromossomo, tá? Não estamos falando nenhuma questão diferente de sexo cromossomo. Por isso que eu estou falando ela e ele, tá? Então, aqui no caso, né, é uma ela que chegou, né, no consultório e o quadro clínico sugeriu que ela tivesse que fazer, então, o cariótipo. Então, foi coletado o material, o sangue periférico dessa pessoa, analisado aqui pelo menos 50 células, e se viu que parte das células tinham 46 cromossomos XX, parte tinha 46 XR. O que você acha que essa pessoa pode ter? Pode não ter nada, porque é inativa preferencialmente o anel, mas ela foi no hospital. Se ela foi lá no serviço de genética, ela tem algum quadro clínico. Se você tivesse que chutar o quadro clínico dessa pessoa, você chutaria alguma coisa? De repente, um quadro clínico parecido com alguém que tem a monossomia do X, então. Exatamente. Esse é um dos possíveis cariótipos de síndrome de Turner. Tá? A síndrome de Turner, ela tem inúmeros possíveis cariótipos. Tá? Vários cariótipos relacionados à perda de fragmentos do cromossomo X. Tá? Então, essa pessoa, potencialmente, assim, eu estou falando para vocês a partir do cariótipo, né? Provavelmente, se você pegar a ficha dessa pessoa, potencialmente ela vai ter algumas características de síndrome de Turner e provavelmente as características elas vão ser mais brandas do que outros possíveis cariótipos. Por dois motivos. Um dos motivos é que ela é mosaico, então parte das células estão funcionando normalmente, e o outro motivo que ela não perdeu um X inteiro. Ela tem um X que funciona mal, mas ele está por ali, né? Então, é importante isso aqui. A gente vai ver mais para frente um pouco, mas eu acho que vocês já sabem isso, né? Qual a diferença de você ser 45X ou 46XX, já que um dos cromossomos é inativado? Por que uma pessoa que tem um cromossomo X a menos, ela tem quadro clínico, e a pessoa que tem 2 cromossomos, ela não tem quadro clínico, né? E que você fala? Por que tem essa diferença? Se vai ser inativado, 45 cromossomos tá de boa, não tá? Seria suficiente, não é? Professor, eu lembro de alguma coisa, mas pode estar errado, de que os cromossomos X, eles têm meio que regiões que ficam ativadas e que ficam inativadas, e elas meio que trocam em algumas posições no corpo da mulher, ou coisa assim. Não, não com relação ao corpo da mulher especificamente, mas isso acontece para todos os cromossomos, tá? Tem regiões que são ativadas e inativadas nos diferentes tecidos, isso acontece para todos os cromossomos, não é uma peculiaridade do cromossomo X. Mas uma coisa é que se fala a inativação do X como se o X inteiro inativasse. E não é o X inteiro que vai inativar, tá? É a maior parte dele, mas não ele inteiro. Porque nós temos alguns genes no X que têm um parecido homólogo no Y, tá? Eles são homólogos, mas eles são diferentes. Então, tem um gene para uma proteína zinc finger, por exemplo, no X, e tem uma zinc finger no Y, que a sequência é muito parecida, mas o produto não é exatamente igual. Esses que você tem um gene homólogo no Y, essas regiões não são inativadas. E aparentemente, né, o pessoal tem chamado, em alguns lugares, chama esses genes de genes Turner,
porque esses genes que não são inativados, que aparentemente eles que têm uma relação direta com o quadro clínico, não é o cromossomo X inteiro, portanto, são algumas regiões do cromossomo X. Mas a gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar de herança ligada ao X. Tá? Bem, indo em frente, um outro tipo que eu já falei para vocês lá quando eu falei de divisão celular é o isocromossomo. O isocromossomo, eu falei para vocês que nós temos o cromossomo, tem essa região aqui, né, da questão do cinetócoro, né? Esse desenho aqui não está muito bom, porque ele está roxo e cor-de-rosa, né? Dá a impressão aqui que esses dois braços se uniram, né? Mas não é exatamente isso, é o mesmo cromossomo, é o cromossomo duplicado, tá? E esse cromossomo duplicado, o cinetócoro forma aqui na região do centrômero, certo? Ao invés de formar na região do centrômero, o cinetócoro vai se formar aqui dentro. Eu comentei isso na divisão celular. O que vai acontecer então? A fibra do fuso vem e puxa a cromátide para cá, só que ao invés de puxar a cromátide representando o cromossomo, que seria um braço curto e um braço longo, puxa os dois braços longos para uma célula e puxa os dois braços curtos para outra célula. O resultado disso é que você simultaneamente vai ter duplicação e deleção. Tá? Então, esse aqui tem duplicação do braço curto e deleção do braço longo. Esse aqui tem duplicação do braço longo e deleção do braço curto. Tá? Então, o isocromossomo, ele vai te trazer esses dois problemas. Excesso de produto para alguns genes e falta de produto para outros genes. Né? Aqui a gente tem outro cariótipo, né? Esse aqui eu não aumentei como está no outro. Nós temos aqui, essa pessoa aparentemente não é um mosaico, né? Não foi detectada uma célula mosaica, então o corpo inteiro da mulher aparentemente tem esse cariótipo. E qual é o cariótipo dessa pessoa? Ela tem 46 cromossomos, tá? Ela tem apenas um X, tá aqui o X, né? Não tem Y, e ela tem um isocromossomo de braço longo do cromossomo X, tá? Então, a gente tem um X aqui normal, com braço longo e braço curto, e um outro X que tem dois braços longos e nenhum braço curto, certo? Essa pessoa também foi no serviço de genética, ela também fez cariótipo, não foi uma coisa aleatória. Então, a gente está vendo aqui, essa pessoa ela tem 3 braços longos, tá vendo? Você conta um braço longo aqui, 2 aqui, então ela tem 3 cópias, né, de genes dessas regiões e apenas uma cópia dessa região aqui do braço curto. Qual o quadro clínico dessa paciente? O que vocês acham? Por que essa pessoa foi no serviço de genética X desse livro aqui, que eu não sei qual foi? De novo, seria parecido com síndrome de Turner? Exatamente. Esse aqui é um outro cariótipo. Então, assim, são pessoas que chegaram no serviço com quadro clínico de síndrome de Turner. Foi observado, olha, essa pessoa tem um quadro clínico de síndrome de Turner. Vamos ver qual o cariótipo dessa pessoa, né? E aí é feito o cariótipo. E a maioria das mulheres com síndrome de Turner só é identificada uma linhagem, e essa única linhagem tem um cromossomo X, tá? Eu já comentei com vocês que a segunda linhagem ela deve existir, só que a gente não sabe, pode não ter encontrado ela, ou ela pode até ter sido perdida em algum momento, mas no início da embriogênese precisa dos 2 cromossomos, eles não estão inativados e os 2 estão funcionando, tá? Então, aqui nesse caso, você tem 2 cromossomos X, só que eles não são 2 cromossomos X perfeitos.
esse cromossomo tem uma duplicação, uma deleção, e essa pessoa seguramente procurou o serviço também, porque tinha um quadro clínico sugestivo de Turner. Tá? Devem ser quadros clínicos diferentes, mas com coisas em comum. Né? Então, mostrando aqui, olha, que a perda do braço curto, ela já é suficiente para você ter um quadro clínico de síndrome de Turner. Professora, Oi. a senhora podia retomar a explicação sobre a formação do isocromossomo? Esse desenho não está bom. Está me angustiando, tá? Mas por que está me angustiando? Porque a ideia aqui, olha, esse desenho aqui não é a fusão desses dois, não tem nada a ver, tá? Aqui eu tenho um cromossomo duplicado metafásico, tá? Então, ele tem duas cromátides, as duas cromátides irmãs, que ainda estão, né, aqui unidas pelo centrômero, certo? Na região do centrômero, que é uma região que tem um estrangulamento, né, primário, no caso, né, o primeiro lugar que você observa esse estrangulamento, alguns têm um secundário aqui, mas esse é o primário, você teria aqui a formação do cinetócoro. O cinetócoro é aquele complexo de proteínas, né, que se ligam à região centromérica, se ligam a uma sequência de DNA que eu tenho aqui, que sinaliza aqui tem um centrômero. Então, é criada uma placa de proteínas, o cinetócoro, aonde se ligam as fibras do fuso e separa as cromátides irmãs, certo? Bem, então, o que acontece no isocromossomo? Essa placa de proteína, ao invés de fazer a fusão com a região, com essa sequência de DNA, nessa região aqui, a região natural, que é pelo, digamos, lado de fora, essa placa proteica é formada aqui dentro, na região de dentro, tá? Aqui tem sequência, a sequência do centrômero, você poderia observá-la tanto aqui por fora como por dentro. Não sei se vocês estão seguindo o que eu estou chamando fora e dentro, né? Estou colocando aqui pelo esse lado externo aqui do cromossomo duplicado, né? Geralmente esses braços eles ficam mais potencialmente fechados, né? O que a gente vê nos cariótipos, né? Aqui já está bandeado. Então você forma aqui uma placa proteica onde vão se ligar as fibras do fuso, ok? Se essa placa forma nessa região, que é uma região errada, chegam as fibras do fuso e, ao invés de separar as cromátides irmãs, vai separar os braços. Então, para uma região vão esses braços curtos somente e para outra esses braços longos. Então, uma célula vai receber esse isocromossomo, a outra célula vai receber esse isocromossomo. Isso é, essa pessoa que, em algum momento da vida, ela teve algumas células com 2 braços curtos e nenhum braço longo, e outras células com 2 braços longos e nenhum braço curto. Por algum motivo, essa com 2 braços curtos, ela foi perdida ou você não detectou na hora que você fez o seu exame de cariótipo, percebe? Isso pode ter acontecido também na gametogênese. Não dá para afirmar em que momento você teve esse acontecimento. Mas, potencialmente, você tem uma outra célula que herdou só braço curto. Essa célula, em algum ponto, ela deixou de existir ou você não está detectando. Deu para entender agora? Deu sim, professora, obrigada. Melhorou um pouquinho? Melhorou. Bem, outro tipo de aberração estrutural é o chamado cromossomo dicêntrico.
dicêntrico, porque ele tem 2 centrômeros. Então, imagina, tem esses cromossomos aqui, né? No caso, você tem a quebra, né? Aqui estão mostrando cromossomos homólogos, né? Você tem uma quebra e rejunte, tá? Nesse rejunte, você vai ter um cromossomo com 2 centrômeros, o dicêntrico, e o outro cromossomo, se isso aqui se fusionar, você vai ter um cromossomo acêntrico. Então, os 2 centrômeros ficaram para um e 0 centrômeros para o outro. O que vai acontecer aqui? O que vocês acham que vai acontecer nesse caso? O que vai acontecer primeiro com esse aqui? Ele não tem centrômero, a gente já falou, ele vai ser perdido, né? Na próxima divisão. E esse aqui, o que vai acontecer? Tem 2 centrômeros. Aí ele vai replicar, ele vai condensar. E o que vai acontecer na anáfase? Vai ocorrer 2 separações? A gente não consegue prever exatamente o que vai acontecer. Ele tem uma chance real de se arrebentar. Tá? De ele arrebentar. Né? Se você pega a fibra do fuso, puxa para um lado, a fibra do fuso puxa para o outro, né? Que você tem 50% de chance disso acontecer, você tem 50% de puxar os dois para o mesmo lado e 50% de puxar um para cada lado. É que esse desenho não está ruim, vocês têm que imaginar o cromossomo duplicado aqui, né? Ele vai estar unido, as duas cromátides, por 2 pontos. Os cromátides vão estar unidos por 2 pontos. Então, na hora que isso aqui for separar, você tem uma chance real disso literalmente arrebentar. Em algum momento, isso vai poder arrebentar. Então, a partir de um cromossomo dicêntrico, você tem uma chance real de uma perda desse cromossomo e você tem, então, que essa aberração estrutural pode dar origem a uma célula aneuploide, faltando um cromossomo. Esse cromossomo tem uma chance. Esse pedaço vai ser perdido. Então, já de cara, você tem uma deleção. Tá? Você tem uma deleção e uma duplicação já. Então, você já tem esse problema da deleção desse e da duplicação desse outro braço. Tá? E a segunda questão é que na divisão celular, isso aqui pode literalmente se arrebentar em qualquer lugar, né? Vai ser puxado um para um lado, outro para o outro e arrebenta. E você, eventualmente, vai ter ou a célula entre a apoptose, ou você vai ter uma aneuploidia, um cromossomo a menos. Nossa, agora que eu vi que são 6 e 5 já. Eu vou deixar, então, obviamente, os rearranjos balanceados para a próxima aula, né? Desculpa ter passado do horário, eu me distraí aqui, gente. Eu gosto do assunto. Quando eu vejo, já passou do assunto. Na hora. Bem, então a gente chegou aqui no final das aberrações estruturais não balanceadas, tá? E para a próxima aula a gente vai ver as balanceadas. Quando você não tem perda de região, elas só trocam de posição. Perguntas, comentários? Aí, gente, eu tenho que postar os slides, né, de citogenética. Eu vou postar eles, tá? E eu vou começar a colocar também eu vou colocar uma atividade, não, mas eu vou colocar depois da próxima aula. Depois da aula de quinta-feira, eu vou colocar umas atividades lá no Moodle para vocês. Ok? Então, tchau, Professor, gente. Oi. só para... já te perguntaram sobre a prova? As O quê? notas? Ah, eu não tenho as notas, gente. Eu vou corrigir, prometo. Ah, beleza, tranquilo. Devo, não nego. Provavelmente eu vou fazer o seguinte. Eu estou dependendo também do Rafael. Do Rafael, falando com o Rafael. Estou dependendo também do André. O André, ele não está em Brasília, ele está fora do Brasil, então estou dependendo também dele. Né? Mas o que eu estou pensando em fazer é liberar inicialmente as notas sem o vídeo,
que vai estar mais fácil de liberar e depois liberar a nota dos vídeos. Beleza, professora, tá certo. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, eu espero que a gente consiga liberar até o começo da semana a parte sem os vídeos e depois a parte com os vídeos. Beleza. Okay? Tirando a prova, alguma outra dúvida? Bom, por mim eu tô tranquilo.